Olá pessoal, muito boa tarde barra noite, né? Já estamos próximos aí das 18 horas, então desde já uma boa noite para todo mundo. Vamos falar um pouco sobre o jogo que ocorreu já tem quase 24 horas do seu início. Jogo do Vasco da Gama na estreia da Copa Sul-Americana na Argentina. Jogo entre Vasco e Barracas Central. O jogo foi no campo do Banfield, outro clube argentino, já que o estádio do Barracas não tem condição de receber um jogo dessa magnitude. Um Vasco cheio de reservas, nem o Renato Gaúcho viajou para dirigir a equipe à beira do campo. O Marcelo Salles foi, juntamente com o auxiliar permanente Bruno Lazzaroni, os responsáveis por dirigir a equipe na Argentina. E se o Renato tinha como possibilidade analisar outros jogadores para colocar no time titular, ele apenas viu o jovem JP. Foi a única boa notícia no jogo de ontem, que foi um jogo tecnicamente pobre. Era um jogo em que o Vasco enfrentava um adversário, mesmo o Vasco com reservas, o Vasco é melhor que o time do Barracas Central e o Vasco sequer conseguiu vencer a partida. O Vasco entrou com 3 zagueiros, pela escalação era um 3-6-1, porque o único atacante era o Spinelli, então o Vasco entrou num 3-6-1 e não num 3-5-2. A defesa se comportou bem, até porque o time do Barracas Central não exigiu muito do Vasco. O Vasco, no seu começo, foi um time que teve mais posse de bola no primeiro tempo, criou ali umas três possibilidades de abrir o placar, com o Matheus França de cabeça, o Spinelli também de cabeça, e uma entrada pela esquerda do lateral esquerdo, o Avelar, que chutou na rede pelo lado de fora. O Vasco pouco sofreu no primeiro tempo, teve a bola, criou algumas chances, mas não foi eficiente para abrir o placar. O time do Barracas Central é um time muito esforçado, mas bem limitado. Um time que chega junto, que bate bem. No segundo tempo, era óbvio que essa equipe iria para frente, até porque jogava não em casa, porque o jogo não era no seu estádio, mas jogava dentro do seu país. Então, vamos dizer assim, o jogo mesmo não sendo no seu estádio, o Barracas Central jogava em casa e, obrigatoriamente, tinha que ir para frente. E assim o fez. O time foi para frente, rondou um pouco ali a área do Vasco, teve alguns chutes de fora da área, e é assim, você vê no jogo, você fica meio assim, a bola pode ser que entre, num lance que chegue, mas nada aconteceu. O Marcelo Salles demorou muito para mexer no time, porque logo no começo do jogo você consegue analisar o que o adversário tem de positivo e de negativo. Se é um time que tecnicamente é forte ou não, se vai te oferecer perigo ou não. E já de cara deu para perceber que o time do Barracas Central é bem limitado tecnicamente. Então, no segundo tempo, já na volta, o Marcelo Salles poderia ter tirado um dos zagueiros e ter colocado ou o Marino ou o Adson. Ele fez isso após a expulsão que o Barracas Central teve. Uma entrada dura do jogador argentino no Moreira. O jogador tomou o cartão vermelho direto, foi expulso. E a partir daí, o Marcelo Salles mexeu no time. Entraram o Marino, o Adson também entrou. Só que assim, o Marino até agora não disse ao que veio. É um jogador que chegou cheio de expectativa, porque alguns clubes aqui no Brasil queriam contratar esse jogador. O Boca estava quase que acertado com o jogador, mas o Vasco chegou e atravessou o negócio e trouxe o Marino. O Marino chegou aqui e ainda nada. Nada aconteceu. Tudo que ele faz, ele erra.
eu vejo no Marino um jogador que não faz o simples. Ele sempre tem um toquinho a mais, ele sempre tem uma jogadinha a mais para fazer. Se ele fizer o simples, ele vai acertar. Se ele fizer o simples, ele vai passar a ser útil. Até agora, nada. O Adson teve uma oportunidade de abrir o placar, também não fez. Então, um jogo que não tem nem muito o que dizer. Foi um jogo muito pobre, tecnicamente. Um jogo que a gente pode resumir da seguinte forma. Um primeiro tempo em que o Vasco teve a bola, criou 3 oportunidades e não fez. Um segundo tempo em que o Barracas Central se lançou à frente, foi para cima do Vasco. O Vasco não teve mais a posse que teve no primeiro tempo. O Marcelo Salles demorou a mexer. Quando mexe após a expulsão. O Vasco consegue criar alguma coisa, mas nada de efetivo, nada de contundente. E o jogo termina 0-0. O Vasco, na pessoa do seu treinador, não está dando muita importância num primeiro momento para a Copa Sul-Americana. Tanto que nem o Renato viajou. Muitos titulares, aliás, a maioria dos titulares não viajaram. Apenas o Nuno Moreira, que no jogo passado até começou no banco, e o Puma, que também começou no banco no jogo passado. Aliás, o Puma no jogo passado ele começou como titular. Mas são reservas hoje, foram os únicos que jogaram. E o que se viu foi o JP. O JP que tem condição de postular uma vaga no time titular. O JP que tem... Ele não é um jogador intenso. Aquele jogador de intensidade, que vai de uma área a outra, que marca, enfim. Mas ele com a bola no pé sabe jogar. Ele com a bola no pé tem boas inversões de bola de um lado para o outro do campo. Ele é um jogador capaz de dar um passe que quebra uma linha de defesa, deixando o companheiro na cara do gol. O JP é esse jogador com essa característica. Não é um jogador que desarme muito, que brigue muito pela posse. É um jogador que eu chamo de jogador elegante dentro do campo. Jogador clássico. Mas foi a única coisa de bom que teve no jogo de ontem, o JP. O restante, se o Renato olhou aquele jogo com a possibilidade de eu posso pegar esse jogador aqui, botar no time titular, eu posso pensar nesse jogador para poder dar mais minutos para ele, o único jogador que se destacou a ponto de chamar a atenção foi o JP. O restante, ninguém chamou a atenção. Beleza, pessoal? É isso. Barracas Central 0, Vasco da Gama 0. O próximo compromisso do Clube de São Januário é sábado às 16h30 contra o Remo em Belém. Esse jogo, em virtude de compromissos, eu não vou conseguir assistir, logo não terá comentário sobre a partida, até porque eu não falo de jogo que eu não vi. Então eu preciso ver o jogo para poder ter a minha análise, a minha impressão e comentar. Beleza, pessoal? Então é isso. Voltaremos no jogo do Vasco após o jogo do Remo, mas eu acho que entre esse jogo próximo do Vasco e o Remo, eu acho que tem a segunda rodada da Copa Sul-Americana. Eu vou dar uma olhadinha direitinho, mas se for isso, a gente comenta sobre o jogo que o Vasco vai ter em casa contra o Audax Italiano em São Januário. Beleza, pessoal? Então é isso. Um abraço, saudações vascaínas e até a próxima. Tchau, tchau.